Fala, gente, tudo certo com vocês? Bom, estamos hoje startando um projeto muito legal. A gente está muito feliz de estar compartilhando com vocês. Eu me chamo Christian Siqueira, sou aqui do ShimaCast, estou junto com o Paulo Oliveira, meu parceiro, meu amigo, grande amigo que está dividindo esse sonho junto com a gente. E nessa noite a gente quer bater um papo muito legal com uma pessoa muito especial, que é o nosso pastor, que é o nosso mentor, empreendedor, e é um cara que está rompendo, a nossa igreja está sendo referência no Brasil inteiro, e eu quero apresentar ele com todo o meu carinho, o pastor Oséias Santos. Seja muito bem-vindo ao ShimaCast, pastor, estreando com a gente. Obrigado, Cris. É uma honra, um orgulho estar aqui com vocês, é um projeto lindo, maravilhoso. Você e o Paulo é um case de sucesso, né? Eu fazer parte disso hoje também, né? Uma equipe maravilhosa aqui nos bastidores, trabalhando no estúdio, maravilhoso. E também essa apresentação agora, eu até fiquei pensando, será eu mesmo? Não podia ser, eu creio que não podia ser outra pessoa, né? Foi a primeira pessoa que a gente pensou. Verdade. Por quê? Tem vários motivos. A nossa ideia é dar voz para as pessoas que têm algum tipo de conhecimento específico, que têm muito conhecimento específico. Então, a ideia do ShimaCast é realmente essa. Nós darmos voz para as pessoas que têm algum conhecimento e que gostam de compartilhar. Até porque, quando a gente senta com pessoas que têm uma mente mais aberta, mais evoluída, todas as conversas se tornam profundas, não tem conversas ao vento, né? Então, quando a gente se reúne, sempre sai alguma coisa, todos saem melhores. Então, isso não tem por que não compartilhar. Então, e o assunto que a gente escolheu é falar de inteligência espiritual, ao mesmo tempo profundo, mas também eu creio que falta um entendimento melhor sobre a espiritualidade. Eu acho que é um tema bom de falar, porque há uma confusão entre o que é espiritual e o que é religioso, né? E você sendo religioso ou não, a grande questão é quem é você, o que tu está fazendo aqui nesse mundo maluco. E aí você vai responder tudo isso para as grandes perguntas da humanidade, né? Por que eu nasci, por que eu estou aqui, para onde eu vou, que existe vida após a morte, né? Assim. Exatamente. E pastor, esse canal, essa estrutura que a gente está pensando é justamente para ajudar as pessoas, né? Então, para ajudar elas a irem para um próximo nível. A gente já tem o nosso ministério, que é o Negócio Blindado. Eu e o Paulo, o pastor Fabrício, mais um time incrível. Então, a gente tá levando isso também para fora. A gente quer levar isso também para fora das portas da igreja, não só para membros, mas para trazer pessoas novas. Então, através do ShimaCast também é uma estrutura que a gente está captando essas pessoas para estarem somando junto com a gente. E como a gente fala de empreendedor e essa é a nossa veia, né? Eu queria entender com o senhor hoje, o que o senhor acha que a inteligência emocional influencia diretamente nos negócios, em business e empreendedorismo hoje? Tá. A gente precisa entrar em acordo que me chamar de senhor. Hoje eu fiz o cabelo para estar aqui. A Paula me disse uma coisa para mim, disse assim, a Paula tá vindo. Disse, bem, tu rejuvenesceu 10 anos. Então não combina, então me chama de tu, Perfeito. Do jeito que tu quiser. Então, você falou inteligência emocional ou espiritual? Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. O quanto ela influencia no ambiente de trabalho? Nos negócios, no empreendedorismo, de uma forma geral, assim. Porque está falando de inteligência, né? Sim. Inteligência, capacidade que você tem de discernir. Por exemplo, a medição do comportamento humano pelo quociente intelectual, intelecto é a capacidade de resolver problemas. Como que tu metrifica, gera quantidade de alguma coisa nesse chimarrão que eu tomei aqui que tá me fugindo disso. Aqui tem que elogiar isso aqui, ó. Aí, gente. ShimaCast aqui. Coisa de gaúcho. Aqui tá escrito aqui, ó, convidado especial. O negócio não é brincadeira. E aqui a gente foi mais... Aqui a gente botou só o nome. Para não misturar as coisas, é forte. Né? Até porque ficar misturando agora nessa época. Convidão. Então, como que tu mede o quociente intelectual de uma pessoa através de provas exatas? Como é que ele consegue resolver situações, né? Bom, mas falando de quociente intelectual, então as grandes empresas na década de 80, na segunda reforma, terceira reforma industrial, elas qualificavam uma pessoa por esses testes. Se você fazia, por exemplo, entrar numa empresa, te botava um robô para você montar.
Mesmo que o robô nunca fosse montável, a capacidade que tu tinha de te relacionar com essas peças e com o material exato. E logo depois, nos anos 90, que vocês ainda, acho que o Paulo já pega aqui, 80, 90, mais pra frente 70. aqui. 70. Você vai ver que o quociente começou o intelectual e depois o quociente, antes do quociente espiritual, Emocional, o né? emocional. O quê? Com Daniel Goleman. Isso. Aí o que aconteceu na empresa? Já não era mais se eu conseguia montar o robô, mas se eu conseguia me interagir com as pessoas. Né? Bota 2 ou 3 juntos lá montar esse robô e vamos ver. Aí fica lá o psicólogo, lá o cara do RH olhando, não é se tu é bom de montar rápido, né? Ou seja, se você é um cara que tem uma inteligência muito aguçada, perceptiva e tal. Não, era para ver se você era emocionalmente estável. E como que era então essa inteligência era medida? Através do seguinte, o cheiro, o gosto, o quanto eu lembrava. Uma inteligência emocional é um pacote completo de quem eu sou. Então o cara pode estar muito bem equilibrado, mas ele entrou numa zona de perigo. Alguém disse uma palavra para ele que ele não gostou, ele quebra a empresa. Pode ser o melhor montador de robô que eu tenho, Pode. mas se alguém disser que ele é feio, Ele acabou. lembra lá do problema com o pai. É. E ele diz, meu pai me batia, e ninguém vai mandar mais em mim. Você tinha um cara extremamente inteligente na empresa, mas não tinha nenhum equilíbrio emocional. Né? Exato. Então surge um tema extremamente... Não é batido, ele é vasto, ele é um campo vasto, mas você citou o Daniel Goleman, entre outros, que vão falar de inteligência emocional. Né? A inteligência espiritual, que é o QS, né? A gente falou de QI, QS. O QS é coisa nova. Sim. Né? Que é o ser humano tentando decifrar o vazio. Ficou um vazio no meio disso aí. Aí por que então ainda eu sinto que falta algo, né? A percepção do ser humano e espiritual. Então, por exemplo, a frase dinheiro é espiritual choca, né? Exato. É matéria. Se tu analisar pela inteligência cognitiva, você, isso aí Nossa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu trabalho, não tem nada a ver, eu não leio pra ter, né? Exatamente. Então, primeiro a gente entender, né, Cris, que a pergunta tua que eu divaguei, mas é entender que um ateu, ele pode ter inteligência espiritual. Porque parece que para ter inteligência espiritual você precisa ser um cristão. Exato. Ou sim. ser alguém de religião. Mas uma pessoa agnóstica ou ateu. O agnóstico, ele crê em algo que não crê. Mas o ateu, que não crê em Deus, não crê em nada, ele pode ter inteligência espiritual. Porque inteligência espiritual tem a ver com o espírito. O meu eu. Inteligência intelectual é como fazer. Inteligência espiritual é por que fazer. Precisa de um sentido naquilo que eu estou fazendo. Exato. Porque eu sou assim como eu sou. E aí tu vai encontrar o grande mal hoje da humanidade, que é a ansiedade, a depressão. Exato. Porque eu estou lá bem financeiramente, eu tenho uma inteligência, eu consigo resolver problemas, sou emocionalmente estável, mas quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, esse vazio que me persegue e será que eu estou fazendo a coisa que eu nasci para fazer? É muito vasto Será esse que eu campo tô? aqui. Esse podcast aqui, ele precisava de 3 dias. Você me perguntou uma coisa lá, que eu tive que dar um caminho nos 3 tipos de inteligência. Exato. Porque daí como relaciona na empresa isso? É o seguinte, o cara tá numa empresa primeiro, ele se sente totalmente deslocado, ele tá ganhando dinheiro, o cara estável, enfim, daí surge, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria killer, que é porque esse cara teve um médico, certo, que ele lida com a veia mais fina de um coração para deixar, se ele tocar errado, a pessoa morre, certo? Ele é super equilibrado, não treme na cirurgia, chegou um dia em casa e matou a esposa. Não tem antecedente no killer dele, não tem antecedente no passado de alguém da sua família que tenha tido um surto de psicótico. Um surto de loucura, porque ele fez isso. Então a psicologia, ela pirou, porque não achou resultado. Então, era muito fácil você mapear um atirador, né?
Que nem acontece muito nos Estados Unidos. O cara entra na escola, pá, 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 mata 50 pessoas. Por que ele matou? Vai lá no início, ele recebeu bullying. Mas o médico, esse exemplo que eu dei, tem outros, mas esse exemplo. Que não tem como mapear, esse cara não tem um passado ruim. E digamos, né, nesse exemplo que eu estou dando. Sim, Portanto, tem sim. tipos de médicos, Sim, né? sim. Mas esse cara que nasceu em berço de ouro, que estudou na Universidade Federal, que foi nota 10, que foi super bem criado, pai, mãe, uma vida estável, inteligentíssimo, tá? Que eu acho que para ser médico precisa ser Demais. equilibradíssimo, e chegou um dia e matou a esposa e os filhos. Por quê? Aí então, a pesquisa da inteligência espiritual. Que é o cara que está lá na empresa, ele tá tudo bem com ele, mas aos olhos de todos. Mas Sim. ele não entendeu A mais pressão interna pode estar... isso. A vida perdeu Pressão. sentido. Ah. Porque ele achava que o sentido era o quanto ele poderia passar nos desafios. O sentido era quanto ele poderia possuir. E aí, cara, não tem mais nada para eu possuir. E agora o que eu faço? O vazio. O vazio que está diretamente ligado na identidade, né? Porque eu me torno médico, daí médico é tudo que eu sou. Aí tu se torna um médico de sucesso, aí tu percebe que aquele médico de sucesso, tu não é aquilo. E aquilo não vai te sustentar, não vai te preencher. Não. Porque tu tem sucesso, tem dinheiro, tem lá, é visto, é reconhecido, mas internamente não tem nada disso. Todo ser humano tem um vazio. Aqui eu tenho uma cuia, eu tenho erva, eu tenho uma bomba. Falta alguma coisa aqui. Né? É um chimarrão, né? Tá faltando alguma coisa. Falta água. Então Jesus chega para o mestre da lei. Mestre da lei não é um sujeito comum. Porque para ser mestre, ele precisa conhecer 316, e alguns dizem 318, preceitos da lei, de cor. Ele precisa ter sido talmidim, chamado aos 12 anos, ele decorou o Antigo Testamento, que era o Torá, os 5 livros primeiros escritos por Moisés. Moisés ficou 40 dias no monte escrevendo isso. Ele vem com 5 livros do monte, e ele vem com 10 leis, e ele cria 316 ou 318 preceitos de lei, que é adjuntos da lei. Artigo A, artigo B, artigo C. Então não era só sobre guardar sábado, era sobre o limite que eu poderia caminhar no sábado, quem não caminhasse, o que ia acontecer, então, Meu Deus. era lei, mas dentro da lei que nem hoje, né? Então, o primeiro tratado de direito do mundo é o Decálogo. Você vai estudar direito, você vai estudar o preceito do Decálogo de Moisés. Esse cara... Eita, por que a gente tá falando isso aqui? Deixa fluir. Não, mas eu entrei aqui, Fala é dentro. uma coisa que eu entrei aqui, não me lembro porque eu entrei aqui. Nós estávamos falando de toda a parte da inteligência emocional e como ela está influenciando hoje. Depois Ok. corta, não tem Não, beleza, não precisa cortar, mas o que eu quero dizer é o Ao seguinte, vivo. ó, é ao vivo. Ó, é o mestre da lei, tô falando de mestre da lei. Esse mestre da lei precisa de toda essa expertise. Esse cara é o topo da cadeia alimentar no mundo regido pela religião. Certo? Sim. Ele tá lá no... Perdão, ele tá lá no Império Romano, ele é um judeu, no Império Romano, Roma governa, Alexandre o Grande, Herodes é Deus, permite-se a religião desde que não se levante nenhum rei. Os judeus estão esperando um rei salvador que venha tirar Herodes do trono. Porque Herodes é vingativo, né? Eu já expliquei esses dias na igreja Sim. que ele matou as esposas, ele matou os filhos, todo mundo que ele achava que era uma ameaça mandava matar. Ele era sanguinário porque ele tinha problema, né? De afirmação, de baixa autoestima, enfim. Jesus chega nesse contexto e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, pois Jesus vai para o Egito, para se cumprir a profecia que diz: do Egito tirei meu filho. Esse Herodes morreu, Antipas, então vem outro, é uma dinastia, Herodes é uma dinastia. Esse mestre da lei é um cara autorizado a fazer o que ele faz, ele é um cara super bem informado, uma classe social elitizada, e ele chega para Jesus e diz o quê? Tem um ateu e tem um cristão, ou um religioso. E aí ele não entende como é que ele faz para seguir Jesus. Ele queria saber como é que faz para o reino do céu. Jesus diz para ele: tu vai ter que nascer de novo. Mas não tem sentido, eu não consigo entrar no ventre da minha mãe. Olha o que Jesus fala: vocês sabem perceber quando vai chover, quando não vai chover, quando é tempo de colher, mas não entende o que eu estou falando.
Ele está querendo dizer que você está assim como essa cuia, mas está te faltando aqui dentro o conteúdo principal que tu ainda não tem. Então ele diz, quem não nascer da água do Espírito, ou seja, não nascer de novo, que é uma mudança de mentalidade. Então, voltando lá, a inteligência espiritual é o porquê eu tenho mais aptidão para fazer isso do que isso. Não é? Uma pessoa pega um piano, por exemplo, e vai para uma aula de piano e sai tocando. Porque eu tenho, isso aqui é uma inteligência, não é uma inteligência emocional e não é um QI apurado que ele tem. Ele pode ter tudo isso aí. Mas inteligência espiritual é perguntar por que eu tenho essa aptidão? Por que eu sou dado à música? Por que eu tenho esse temperamento? Porque quando tu entende isso, a Bíblia passa a fazer mais sentido. Você vai ver Deus manifestando através do seu espírito dons que tem tudo a ver com o teu temperamento. Tem tudo a ver. Quer ver? Uma pessoa sanguínea, ela é uma pessoa que começa e não termina. Tem muita dificuldade de terminar. Ela é muito entusiasta no início e ela tem dificuldade de terminar no final. Então Jesus pega Pedro entusiasta no início e decepcionado no final. E ele vai lá para regular o cara, para fazer ele entender que esse é um temperamento dele e que Deus não o julga pelo temperamento. Mas ele tem uma missão na terra. Pedro, beleza, tu pecou, tranquilo. Pastorei as minhas ovelhas, ou seja, faz o que tu nasceu para fazer, cuidar de pessoas. Mudou tudo ali. Isso. Pedro não tinha o quê? Inteligência espiritual para entender. Eu não sou o meu pecado. Eu pequei. Eu não sou mentiroso, eu menti. Tá. Inteligência espiritual, então, é poder fazer a pergunta interna. Todo mundo aqui que está ouvindo aí tem uma voz interna, não tem? Sim. Sim. Todos Com os certeza. dias, né? Todos os O que dias. tu acha que essa voz interna é? É a busca por esse preenchimento, meu vazio. Eu estou aqui sendo útil, ou eu estou, esse sentimento de inutilidade, de não conformidade, né? Às vezes a gente corre, eu vou botar todo mundo no mesmo pacote, que Sim. corre atrás das coisas da vida, do mundo, do dinheiro, do sucesso, mas aquilo não vai te preencher, a não ser que você comece a fazer aquilo que você nasceu para fazer. É. Aquilo pode te preencher de uma certa maneira, porque aquilo é um dom que foi te dado. Aquilo é ou seja, não tem como... Eu tenho mais problema em não fazer aquilo que eu nasci para fazer. É mais difícil não fazer aquilo que eu nasci para fazer do que... Sim, Paulo, mas por isso, Cris, Paulo, que é quociente. Que é chamado de inteligência. Ela é espiritual, mas ela é inteligência. É uma habilidade de percepção interna. É uma inteligência. Ela continua sendo inteligência. Vai ter um momento que você vai precisar dar conta disso, né? Mas é quando? E a gente vive num mundo muito cíclico, né? Que a rede social, ela faz com que a gente consiga ver muitas pessoas e analisar os nossos resultados de acordo com aquela pessoa, né? Então eu acho que essa maior ansiedade, até eu anotei algumas coisas que o pastor foi falando, e eu acho que eu vejo muito isso, assim, porque a gente acaba vendo o resultado de outras pessoas e comparando o nosso. E aí acaba não tendo essa inteligência espiritual, essa inteligência emocional de entender que a jornada é diferente para cada um. E aí acaba se gerando todo um desconforto, todo por ficar avaliando resultados que tu não tá no tempo certo da colheita ainda. A inteligência espiritual, isso é muito bacana e é muito vasto, assim, mas eu poder entender que existem coisas acontecendo comigo, primeiro, que estão aquém ou além da minha capacidade de gerir, de gestão, mas por isso que se chama inteligência, ou quociente, o quanto eu sou equilibrado espiritualmente para poder ser feliz no caos. Sim. Aí não é só inteligência emocional. Muda tudo. Inteligência emocional é a percepção através da minha história. O quanto isso me mostra, me remonta ao passado. Entende? Inteligência emocional está muito a ver com o que você fala muito, Paulo, que são prisões, heranças. Quando tu vai destravar uma pessoa, tu vai trabalhar com a emoção dessa pessoa. Que vai tá trabalhar com o bloqueada. histórico dela e não com quem ela é realmente. Sobre dinheiro, sobre crenças de paternidade, sobre crenças de vida ou morte. Então, essa pessoa está toda bloqueada, né? Inteligência emocional. Agora, inteligência espiritual é perceber, só um pouquinho, por que esse caos agora? Espiritualmente eu quero estar bem agora. Então, as grandes filosofias, qualquer filosofia do mundo vai te dizer que felicidade não é um estado de espírito.
é um jeito de ser. Então, tu já notou que tem pessoas que dizem, eu tô super feliz porque eu comprei um carro. Mas o carro fica velho. E não dá. Tá firmado naquilo que tem e não naquilo que é. Daí, E a alegria do carro ela é muito rápida. Numa semana tu já... Principalmente pro homem. O homem gosta de trocar de carro o ano todo, um ano com um carro, dizendo, tô precisando trocar de carro. Ninguém vê isso que tu tá precisando trocar de carro. É uma fonte que não tem fim, né, o consumo. Desenvolver isso, né? Tu chegar na capacidade de perceber onde eu tô agora. Eu estou na inteligência intelectual. Esse é um problema intelectual, esse é um problema emocional, é um problema espiritual que eu estou vivendo nesse momento. É porque eu creio muito que quando se começa um projeto, porque nós começamos um projeto com uma ideia, com um propósito, e eu não creio que quando você escolhe fazer alguma coisa e escolhe um propósito para fazer aquilo, esse propósito precisa ser melhorado no caminho. Ele não se sustenta... eu aceitar participar do Ministério do Negócio Blindado por um motivo. Mas logo aquele motivo ele é suprido. Eu aceitei por esse motivo fazer. Entendi. Mas logo aquele motivo talvez seja conquistado. Talvez a pessoa quer ser reconhecida, a pessoa quer fazer... sem a inteligência espiritual, você não sustenta aquilo que você começa a fazer. Eu acredito, eu penso muito nesse sentido. Você começa a pastorear por uma razão, mas o teu pastoreio não se sustenta se você não entender o real motivo, se essa inteligência não se manifestar. Sim. Porque as coisas elas tendem a mudar. Se nós não começar o ChimaCast aqui, dar voz para as pessoas que têm algum tipo de conhecimento, mas nós vamos trazer pessoas com muito conhecimento, como está acontecendo agora, isso pode perder um pouco o sentido se nós não tivermos um objetivo maior, né? Então, isso é muito bacana que tu tá dizendo, Paulo. É maravilhoso, porque é isso mesmo. Como medir isso é muito importante também, né? Que é fazer as perguntas assim, inteligência intelectual, tá? O quociente intelectual é resolver como, né? Como eu vou fazer como isso? Eu faço isso? A gente vê que monta a estrutura. Inteligência emocional. O que eu faço agora? Diante desse desaforo, diante desse desafio, diante dessa crise. Então, fica muito claro isso aqui. Inteligência intelectual, consciente intelectual. Como eu resolvo esse problema? Inteligência emocional. O que eu faço agora? Né? Com esse desafio, então, para estar emocionalmente instável. Inteligência espiritual. Por quê? Aí o bicho pega. Que são as grandes perguntas da humanidade. Por que eu existo? Por que meu tio morreu? Por que meu filho está mal? Por que eu fui abandonado? Então, esse encontro, por isso que as pessoas se apegam a um monte de amuletos, para ter resposta espiritual. Então, quando eu me entendo um ser espiritual habitando num corpo, a coisa fica mais tranquila para mim, no sentido de me organizar na minha caixinha. As três inteligências andam juntas, né? Então, eu consigo me organizar. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos filósofos, enfim, que são ateus. Então, ele é um cara extremamente inteligente e equilibrado. Mas a inteligência espiritual, ele só vai ter se ele de fato perceber algo maior acima dele. Vou dar um exemplo. Cientistas. Eu não vou citar nomes de cientistas, porque vai ser aqui uma inteligência monstrual. Que eu tenho que mostrar que eu tenho algum conhecimento. Mas os grandes cientistas como Einstein diziam o quê? Quanto mais ciência eu estudo, mais Deus eu encontro. Tem que haver algo. Que o salmista não sabia explicar, ele diz a natureza mostra a glória dele. Inteligência espiritual é mais rápido essa explicação. Mais inteligente. Então, por isso que fé sem ciência é achismo. Vira um dogma. Dogma é uma regra que eu coloco para você se aproximar de Deus. Então, fé sem ciência, ao contrário. Ciência sem fé é um achismo. Tá? Religião sem ciência é especulação. Um precisa do outro. É por isso a arqueologia. Exatamente. Explica a arqueologia. Então, o período iluminista, o que foi? Dizer o seguinte, a religião não pôde explicar, a religião deixou um vazio, porque não se tinha conhecimento arqueológico,
E nós vamos vir para cá agora. O que foi o movimento do iluminismo? Foi os grandes cientistas, cara, que vieram trazer lá a teoria do Big Bang. Vamos explicar como é que faz isso aqui para o átomo criar uma vida, enfim. Eles criam a teoria do Big Bang. Então o iluminismo veio, mas também não conseguiu encontrar o fim desse rolo que não tem nó, que o nó não tem fim, o novelo é muito grande. Até porque a própria ciência, ela diz assim, do nada nada se cria. A ciência diz, do nada nada se cria. Então, se há o que há, alguém criou. Não é do nada. Porque já se foi provado, do nada nada se cria. Nada se cria. Não tem como criar nada do nada. Então, Então os caras perguntam para mim, pastor, o que você acha da teoria da evolução? Né? Teoria da evolução fala do evolucionismo. Eu acho que existe. Porque a ciência comprovou que a nova geração está nascendo sem siso. Nossa. Aí me ajuda. O que explica isso? Por que eu tenho siso? E por que eu tô nascendo? E por que a nova geração está nascendo sem siso? Por que quem tem siso está tirando siso? Entende? E aí vai havendo uma... Exato. A teoria da evolução é a adaptação. Não, a Terra foi mudando. O cara pergunta assim, por que as pessoas morrem de câncer, tumor? Tanta gente querida, né? Meu Deus do céu. Porque Deus fez os mares, mas ele não poluiu nada. Ele fez a planta, mas ele nunca botou um veneno. É ou não é verdade? A gente botou e a gente comeu. Exatamente. Entende? Porque Deus é o responsável por tudo. Inteligência espiritual está conectado comigo. Não, eu sou. Entende? Eu sou Oséias, eu tô aqui. Quando você sai da poluição sonora, da poluição de gente. Hoje nós estamos aqui, tem uma sala cheia de gente. Mas quando eu estou comigo mesmo, eu me olhar no espelho, eu recebo um feedback de quem? Quando eu me olho no espelho. Mais difícil, né? Inteligência espiritual é poder olhar no espelho e me confrontar com inteligência intelectual, com emocional, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus, que um Senhor, se você não crê, as pessoas falam, o poderoso universo. Amigo, chame do que você quiser, o nome que você quiser, mas você está querendo crer que existe alguma coisa que te fez, que você tem um elemento muito maior que o físico, né? E que é o ser humano em busca desse sentido, aquilo que a gente tem falado, né? Inteligência espiritual é perceber que existe um momento em que coisas vêm na sua mente que tu não pensava, que se tu não pensava, a tua mente não está processando. Não está processando porque tu não pensava. Não é? Seria um robô. Então, o que os grandes pensadores dizem? Desligue sua luz, pegue um papel, uma caneta, fique em silêncio, medite, diz assim, a Bíblia diz, medita nela de dia e de noite, né? Quando fala da palavra. Você fica em estado de meditação e parece que abriu um canal. Que canal é esse? Sim. As grandes ideias que vieram dormindo, por exemplo. Aí é o cérebro resolvendo problemas. Mas quando você está quieto ali, só tu te conhecendo. Por que eu sou assim? A busca do autocontrole, a busca do conhecimento, a busca de entender que existe um sentido na vida, a busca de entender. Então, o que aconteceu? Eu acho que vocês querem já concluir, é que o seguinte, que a inteligência espiritual deveria estar na base das outras inteligências. Exatamente. Entende? Em classificação, a base de todas é a inteligência espiritual. Para que eu nasci para algo grande na Terra. Como que eu descubro? Através dos meus dons naturais. Exato. Teria que ser aprendido primeiro, né? Antes de 1 mais 1 é 2, antes da matemática e tudo, né? Porque a própria ciência tem um livro chamado Inteligência Espiritual de, acho que é Francisco Torralba, onde ele fala, não há... A própria ciência é resultado da inteligência espiritual. Ou seja, para fazer ciência, você precisa ser questionador. E a capacidade de questionar, ela é totalmente espiritual. Inclusive, Paulo, sabe que é seríssima a pesquisa e a constatação de que pessoas espiritualizadas enfrentam a dor e têm probabilidade de cura inúmeras vezes maior do que quem não crê em nada. Isso não é especulação.
É Comprovação. provado. É comprovação. A medicina está se rendendo. É Então, provado cientificamente que a oração transforma o cérebro, né? Isso já existe. Tu sabe disso. São centenas de Por exemplo, casos já vamos que. lá, inteligência espiritual. Por que que você fez, sabe como o coach faz isso? De tu botar o arroz lá e falar Exato. maldição para esse Exatamente. arroz e falar bênção para esse Isso. arroz, ele ouve isso, muda. Por quê? Porque, não, amigo, existe algo além da matéria. Exato. Precisa de religião para desenvolver inteligência emocional. Primeiro que- Espiritual. Precisa da religião. Acho que é Dana Zohar diz que precisa. Você precisa ter uma fé, professar essa fé, enfim. Precisa trabalhar, você precisa ter algum movimento sobre alguma religião para desenvolver. Aí vem lá o Thor Halber e diz que não. Você não precisa, você precisa saber... É você saber fazer perguntas, apreciar o que é belo, é você fazer ciência. Você não precisa de um Deus, né? Então os dois têm essa confusão aí. Eu vou dar a minha opinião antes da tua. Tá. Exatamente, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, que é justamente isso. Eu vou dar a minha opinião. Como é que hoje a gente tem uma audiência... Eu vou falar por mim, pelo meu histórico, assim. Eu comecei a me preocupar mais depois que eu entendi que eu precisava seguir alguma coisa. E aí, quando eu batizei e resolvi seguir esse caminho, isso aflorou mais em mim essas questões. As minhas feridas começaram a aparecer mais. Eu não consigo mais esconder as minhas fraquezas. Então, e isso, para mim, é a inteligência espiritual. Começar a me perguntar por que eu sou assim, por que eu estou assim, por que eu sinto isso, qual é o propósito. Essas questões todas me vêm à tona, né? Então, eu creio que você não consegue, pelo menos em curto prazo, desenvolver espiritualmente, sem você seguir algum princípio. Você precisa de princípios para poder desenvolver isso, porque senão fica muito... para mim fica muito vago, porque aí eu sigo lá o Paulo Vieira da Vida, sigo não sei quem, e acho que estou me desenvolvendo profundamente. Eu até posso estar seguindo, conhecendo muita coisa, mas ser raso em muita coisa. Porque tu ter um dom não quer dizer que tu precisa ter profundidade. Eu posso ter um dom sobre alguma coisa, mas se eu não tiver um desenvolvimento espiritual, eu vou ser raso. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Não, mas é por aí, porque é como ter uma Ferrari sem combustível. Ela é Ferrari. Então o cara diz assim, não precisa de ter uma religião. Porque religião, a palavra religião no latim é religare. Reconexão. Essa é a expressão, reconectar o homem a Deus. Como a religião, ela se politizou, ela se segmentou. Então, se falar de religião hoje, né, já vem dogma naturalmente, já vem pastor, vem política, vem briga, então tá. Então, não precisa ter religião. Mas vamos lá. Inteligência espiritual, você precisa ser inteligente. Se é espiritual, eu sou inteligente e é espiritual. Então, se fosse inteligência material, então tá aqui. A inteligência espiritual, como espiritual é abstrata, eu preciso entender, que precisa ter fé no meio disso, que é o combustível. O que Jesus falou sobre isso? Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Qual o grande caos da humanidade? É que eles não conseguem entender por que tem um vazio. Então preenche o vazio com várias coisas, você sabe. Vai preencher com droga, com prostituição, com traição, com uma vida falsa, fake. Né? Ele está dizendo, para poder preencher o vazio, para poder ser inteligente espiritual, o que é rio de água viva fluir? Não é abrir a boca e ficar jogando rio para fora? Ele está dizendo que é água, mas é viva. É viva. Você se movimenta, você entendeu o movimento, o fluxo dos céus na sua vida. Você precisa crer nele. Bom, a nossa decisão, a minha, eu acho que todo mundo aqui na sala, foi crer nele. E a gente começou a se tornar mais inteligente espiritualmente a partir do momento que a gente começou a experimentar dessa água viva que só ele pode dar. Exato. Porque o que ele falou para a mulher samaritana lá? Olha,
Se você beber da água que eu te der, nunca mais vai ter sede. Mas como? Sede. Sede como? É inteligência, intelectual. Como? Ela perguntou. Intelectual. Ela era inteligente. Emocionalmente estável, instável melhor. Porque ele diz pra ela o quê? Você tem 5 maridos e o que tem não é teu. Instável emocionalmente, né? Inteligência espiritual. Ele está dizendo, se você tomar dessa água que eu te der, você resolve as outras 2 inteligências. Uau. Não tem o que... Pô, Exato. É isso. Mas, e pastor, e assim, como a gente tem uma audiência hoje de cristãos e não cristãos, como é que a gente poderia dizer para alguém, assim, que... Como é que ela pode desenvolver essa consciência espiritual, essa inteligência espiritual? Como que, se a gente pudesse, claro, não é uma receita, né? Porque nós estamos aqui, nós 3 somos cristãos, então a gente já consegue entender um pouco mais de como é que vem as coisas e para onde que vai as coisas, a nossa dependência, né? Todos os projetos, todas as coisas que a gente almeja, a gente entende a dependência. Mas e como falar para alguém assim que não tem esse conhecimento sobre inteligência espiritual e como ela se questionar com relação a isso? Olha só, uma coisa é você pregar o evangelho para uma pessoa com a intenção final de convencê-la a seguir o seu princípio religioso, a sua fé, a sua crença em Deus, em Jesus, né? Entende? É isso que tu está perguntando. Isso. Mas a outra coisa é você despertar na pessoa a inteligência espiritual. E o primeiro passo sempre vai ser gratidão. Ensine a pessoa a ser grata. Perfeito. A gratidão, ela é maravilhosa, porque ela é o primeiro princípio da inteligência espiritual. Uma pessoa com inteligência espiritual, amigo, ela é grata por tudo. Então, ensine ela a ser grata. Então, ela assim, ela não entende Deus, mas ela vai ser grata. Sabiam disso, né? Ela vai dizer, obrigado pela vida. Então, quando Paulo chegou lá em Éfeso, ele viu vários deuses, mas ele viu um lá que estava escrito, o Deus desconhecido. As pessoas sabiam que existia outro além daqueles que eles adoravam, mas eles não sabiam o nome. Então, Paulo pegou e disse assim, eu estou pregando sobre esse Deus desconhecido aqui. Forte. Né? Então, você vai falar para a pessoa o quê? Seja grata. Gratidão. Quando ela é grata, amigo, começa a aflorar dentro dela, ela começa a se arrepiar, diz, olha só, cheguei a me arrepiar. Porque ela não tá, mas você está aguçando a sensibilidade dela para o mundo espiritual. Isso é maravilhoso. E ensinar a gratidão. Perfeito. Olha aí. E como buscar no dia a dia isso? Fora a gratidão. Bom, vou ser grato pela vida, por todas as coisas. Mas como que eu posso começar a desenvolver esse coeficiente? Eu nunca vou desassociar o ser espiritual do relacional. Exato. Esse ponto. Eu preciso de mentores em todas as áreas da minha vida. Isso é incrível. Isso é incrível. Ó, você é um cara dos negócios lá de marketplace, tá? Enfim, não sei se Marketing e vendas. Marketing e vendas, ok. Paulo, ele é um empresário que precisa do teu serviço. Você é o coach praticamente da empresa dele nessa área. Mas ele é coaching life, para a vida, coaching empresarial. Então, se você quer a tua empresa melhorando, tá na hora também de você trocar serviço. Dele chega lá. Não tem uma loja que eu tô falando? Tem, nossa. O Paulo tem uma loja, ele tem uma empresa, não é uma loja, ele tem uma empresa, ele tá no negócio, lá no nu e cru, negócio de verdade, certo? Se ele não vender, ele não come. Você tá ajudando através do teu serviço as vendas dele, mas sobre empresa, ele sabe mais que tu. Sim. Aconteceu essa semana, né, Paulo? Aconteceu essa semana, eu fui lá de amanhã com o Paulo de mentoria. Beleza. Então, eu sou, teoricamente, espiritualmente, um pouco mais sensível do que os dois aqui. Sim. Né? Por quê? Porque eu me dediquei na matéria. Você se dedicou numa matéria, eu na matéria. Eu não sei fazer o que tu faz, não sei fazer o que tu faz, você não sabe fazer o que eu faço. Pode até fazer, eu posso até tentar lá impulsionar alguma coisa, vai dizer, Zé, não, mas olha esse caminho aqui. Espiritualmente, todo ser humano precisa, independente do seu nível de crença, de fé, amigo. Vamos lá. Me dá um presidente americano mais antigo do que Antes do Barack Obama? Antes era o... John Kennedy. Os Kennedy. O Kennedy é o quê? Uma família de Kennedy. Sabe quem que era o conselheiro dos Kennedy? Billy Graham. Sim.
Eu li isso em algum lugar. O que era Billy Graham? Um evangelista, pô. O que os caras chamavam ele? Esse cara veio... A rainha da Inglaterra quis chamar Billy Graham para saber dele o que ele achava da vida, de Deus, das coisas. Nossa. Por quê? Por que ela não chamou um médico? É. Não é? Por que ela não chamou um especialista em Deus, em negócios, ou melhor? Então, chamou um evangelista. Por quê? Então, nós precisamos da relação. O ser espiritual, ele é relacional. Quanto mais grato eu sou, mais eu atraio essas pessoas. É assim ou não é? Meu Deus. Por isso que o todo ingrato não prospera. Né? Exatamente. E o que mais chama a atenção, assim, é como que todo esse movimento, se cria numa época, por exemplo, dando o exemplo de Kennedy, dando o exemplo de Billy Graham, como que eles movimentavam uma nação sem ter uma rede social, sem ter um Instagram, sem ter... Isso é o poder do relacionamento. Maravilhoso. Eu tenho muita biografia, assim, amo, né, biografia. O Churchill era um cristão. Né? Os caras estão enfrentando... Ele está enfrentando o nazismo no Reino Unido, certo? A batalha está renhida, praticamente os portos estão todos ganhos, e ele não só era inteligente, não só era estável, mas ele tinha uma inteligência espiritual maravilhosa. Então, quando ele chega... Inteligência espiritual fala de espírito, certo? Sim ou não? Sim. E tu nunca ouviu essa expressão dizer assim, nossa, esse cara tem um espírito altruísta, mas esse cara tem um espírito bacana. Ele chegava na guerra e ele dizia assim, vamos suportar porque vamos vencer. Animava os soldados. Não era só uma inteligência que ele tinha, de sabedoria, né, intelectual, não era só um equilíbrio emocional que ele tinha, mas ele tinha uma fé que ele passava para as pessoas. O Churchill. As pessoas de maior êxito no mundo, me dê o nome de uma pessoa, pega lá a família Rockefeller. Leia os seus livros, todos eles têm princípios bíblicos. Pode ler. Pensa em riqueza, leia lá. Napoleão Hill. Que era o cara que... Me ajuda aí, o cara da indústria de aços. O Napoleão Hill. Pega Peter Drucker, pai da gestão. Que foi ele que pegou, por exemplo, grandes igrejas americanas e ensinou eles como serem igrejas comunitárias. Esses caras tiveram. Que quanto mais inteligência espiritual você tem, mais conectado com o autor da vida você está. Eita. Nossa, forte. Entende? Pode notar que uma pessoa calculista, ela entende amizade por matemática. É o toma lá da cá. Eu vou falar aqui porque não tem problema nenhum. Leandro Carnal. Um filósofo, um gênio. Veja ele falar sobre o amor. Pondé. Complicado. Complicadíssimo. Escuta o Pondé. Pondé, meu Deus. Não. Escute um pastor que crê pouco no espiritual. Esse negócio isso é coisa de gente fraca. Você vai ver que a palavra dele não tem a liga. Então, quando você vai marcar um boi no campo, eu pastorei igreja do interior, você vai marcar um boi no campo, tem o logotipo, a marca da empresa, dono da cabanha, e tu enfia o ferro, né? Então tem o boi, tem o ferro e tem a marca. Mas se não tiver fogo... Nossa. Inteligência espiritual é a chama que acende dentro de ti, que tu não sabe explicar muito bem. Só vive. Não sabe explicar muito bem. Mas quando tu coloca a mão sobre alguém, pegue uma pessoa que não crê em Deus, não crê em nada. Recém acabamos de falar alguns nomes. E peça para ela colocar a mão numa pessoa. Ele colou, é gelado. Colocou. Pegue uma pessoa com inteligência espiritual e peça para ele colocar a mão numa pessoa. Nossa, cara, que é isso aqui? Porque tem fogo. Tem. Entende? É a pessoa, todo mundo é a pessoa, mas tem fogo, inteligência espiritual. Aí surge um monte de pergunta aí, vai surgir com certeza aí no podcast. Vai surgir demais. Meu Deus, maravilhoso. Pastor, pra gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essa galera que está nos acompanhando aí, e pra gente, como, né, o início de um projeto, queria que o senhor deixasse uma mensagem e depois a gente tem um presente para lhe dar também, com uma lembrança aqui desse momento. A gente é muito grato por você estar aqui com a gente. E agregou demais, eu anotei bastante coisa. E aí pode ter certeza que vai ter outro convite aí, porque tem muita coisa pra gente falar ainda.
A gente quer falar bastante de empreendedorismo e o senhor nada mais que para trazer esse conteúdo especial para a galera. Então deixa uma mensagem para a gente, para essa galera aí que está nos acompanhando, está nos seguindo, sobre o tema de hoje, sobre inteligência espiritual. Tá. Primeiro deixar assim minha palavra ao Cristian, ao Paulo, que essa nossa conversa aqui, e os podcasts, e esse ShimaCast aqui, ele antecipou. Nós estamos num tempo de aceleração. A pandemia trouxe aceleração, por exemplo, nós estamos usando agora esse meio porque da pandemia. Sim. Exato. Exatamente. Porque as pessoas precisavam conversar, precisavam entregar informação, entregar material, e começou a partir disso aqui, isso que não havia antes. Então, as pessoas que estão assistindo agora isso aqui, que vão assistir, que estão assistindo, elas estão pegando conteúdo aqui, que não é só no que eu falei, nas perguntas. Porque vocês estavam perguntando, mas também estavam falando. Isso aqui é uma universidade, amigo. Você não aprende. Exato. Você pode ficar 5 anos lá, os caras vão enrolar para poder pegar o teu dinheiro e não aprende o que a gente falou, porque essa matéria não tem na universidade. Então, lugares como esse, surgem essas matérias maravilhosas. Então, eu quero parabenizar. Em segundo lugar, eu quero dizer para todas as pessoas que estão em busca de significado na vida. Pastor, o senhor pode me explicar Deus? Se eu explicasse ele, eu não conseguiria adorá-lo. Porque ele era tão humano quanto eu. Como é que eu vou adorar um humano? Eu não explico, eu não sei, eu não conheço. Eu estou buscando em conhecer Deus. O Oséias, que é um profeta bíblico, ele diz, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como que eu conheço mais a Deus? Me conhecendo. Uau. Eu sou imagem e semelhança dele, certo? Eu quero saber como é que é Deus, eu preciso me conhecer. Se eu sou imagem e semelhança. Não é verdade? Você quer saber um pouco de mim? Conversa com meus filhos. Pega a mania, você vai entender como eu eduquei eles, né? Então, você quer conhecer mais a Deus? Conheça-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento. Eu estou sentado na mesa aqui de 2 mestres em áreas específicas. Não ande sozinho. Verdade. Qual foi o grande desgaste de Noé? Alguém disse que Noé levou 100 anos para construir a arca. Não foi, mas levou muito tempo, tá? Teologicamente, essa data não fecha. Mas ele recebe uma missão de Deus que vai contra uma cultura. Não havia chuva, só orvalho. A terra não tinha conhecido a chuva ainda, era só orvalho que regava as plantas. E Deus dá uma medida para ele: salva tu e todos da tua família. Esse cara teve que pegar um projeto, colocar no papel, convencer os filhos para ajudar, convencer os filhos a entrar, foi uma luta, entrar dentro de um troço de madeira que não tem função nenhuma na terra. E ele teve que se manter equilibrado todo esse tempo, com inteligência cognitiva, ou seja, o quociente intelectual. Demais. O equilíbrio emocional, mas ao mesmo tempo ele crê que ele teve uma ordem, que aquilo não era loucura da cabeça dele. Então, amigo, mesmo que você não entenda muito, creia que Deus está no controle das coisas. Amém. Eu creio que Deus está cuidando da tua vida, cuidando da tua família, e que esse mundo é injusto. E que você só conhece justiça se você tem inteligência espiritual, porque Jesus disse: o Espírito vos trará justiça, paz e alegria. É justiça, paz e alegria. No Espírito. Inteligência espiritual significa que você está se equilibrando. Justiça é equidade, equilíbrio. Paz e alegria. Daí já não estou mais feliz, eu sou feliz. Eu não estou mais alegre, eu sou alegre. Entende por quê? Eu estou me despertando. Busque mentores. E eu apresento os 2 aqui para vocês. Tá, muito Pastor, obrigado. Obrigado, aqui gente. fica o nosso convite para um próximo, viu? Que já fica o nosso presente, o nosso convite para um próximo. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Quero agradecer a presença do pastor Oséias mais uma vez. E não esqueçam de curtir e seguir nosso canal. Semana que vem tem um novo episódio e nós contamos com vocês. Valeu! Obrigado, até mais. Obrigado, pastor. Obrigado por nos honrar aqui. Nos sentimos honrados, aliás, de estar a tua presença aqui. E Gratidão. eu creio que nós saímos daqui muito melhores, mais desenvolvidos espiritualmente e também conseguiu responder algumas coisas pessoais minhas, e eu acredito também para as pessoas que vão assistir, pelo menos tem uma direção por onde começar, né? Então, gratidão. Show, obrigado também. Valeu, até mais!